Amém? Josué capítulo 1, você que está nos acompanhando da sua casa, querendo abrir a sua Bíblia também. Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Olha só, tudo que nele está escrito. Só então, os seus caminhos prosperarão. E você será o quê? Bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês por onde você andar. Pai, nós te louvamos, meu Deus, porque essa é a tua palavra. E nós sabemos que ela é viva, que ela é eficaz, que ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Agora, meu Deus, pedimos que essa palavra ache guarida em nossos corações. Que o teu Espírito Santo traga a revelação dela, meu Deus, à nossa mente, à nossa alma, ao nosso espírito, ao nosso ser. Para que nós venhamos entender e compreender, meu Deus, a necessidade total que nós temos de Ti, de obedecer as Tuas palavras, de praticar tudo que o Senhor nos ensinou. É no Teu nome que pedimos e em Teu nome que agradecemos. Podeis assentar? Sempre encontro com pessoas que chegam para mim, né, e após um convívio, aí as pessoas descobrem que eu sou pastor, que eu estou na igreja. E muitas pessoas acabam me questionando, falando, não vale a pena ser cristão não, eu já fui de igreja, eu já servi a Deus, mas eu passei luta, eu me decepcionei com o pastor, eu me decepcionei com a esposa, eu me decepcionei com o marido, eu tinha um tio que era crente também, e ele só dava mau exemplo, e é impressionante os relatos que você vai vendo de pessoas que tiveram uma experiência ruim com a igreja, com o evangelho, com as pessoas que se dizem cristãs. E isso faz com que essas pessoas acabem tendo um preconceito, um trauma em relação à igreja. Nós vamos ver muitas pessoas que até são pessoas do bem, são pessoas bem intencionadas, são pessoas que gostam de ajudar, são pessoas que querem praticar as boas obras, mas que elas dificilmente conseguem adentrar uma igreja. Tamanha decepção que elas tiveram no encontro com a igreja. E eu sempre costumo dizer, até conversando com uma pessoa, né, que se diz ateu, e a gente sabe que a maioria das pessoas que se dizem ateus, eles não são ateus por causa de Deus, eles são ateus por causa das pessoas que dizem que servem a Deus. Então eles criaram uma barreira, um trauma com Deus, porque o Deus que as pessoas pregam, na hora delas praticarem o que elas falam de Deus, elas não praticam. Uma pessoa essa semana, né, lá do meu trabalho, ela falou que os crentes falaram que o irmão dele morreu de câncer porque o irmão dele era idólatra. Então, e ele falava assim, esse Deus aí eu odeio, porque ele matou meu irmão só porque o meu irmão fez uma promessa parecida. E eu falei, mas quem falou que Deus fez isso? Não, o pastor lá falou. Eu falei, esse pastor é um abestado. É isso que eu falo. As pessoas propagando a informação errada, é melhor ficar quieto. É melhor não falar. Porque o que acontece hoje? As pessoas estão pregando um Deus diferente do Deus do Evangelho. Diferente do Deus que a gente crê. Porque ele abertamente falou, eu odeio esse Deus. Eu peguei e falei para ele, estamos juntos. Eu também odeio esse Deus. Um Deus que ponha câncer numa pessoa porque ela, na sinceridade dela, ela adorou uma imagem, ela se prostrou a uma imagem. Esse Deus também eu odeio. Isso aí para mim não é Deus, isso aí é o diabo. Aí ele regalou o olho, porque ele sabe que eu sou pastor, né? Mas essa é a realidade, que eu também não creio nesse Deus aí não. Nesse Deus vingativo, nesse Deus birrento. Você não foi no culto hoje, você não me amou, né? Vou colocar uma dor de barriga em você. Que Deus é esse?
Meu Deus é diferente, meu Deus ele é amor, meu Deus ele paga o mal com o bem, meu Deus ele se compadece do pobre, da viúva, do necessitado, meu Deus ele tem prazer em perdoar. A palavra de Deus diz, quando você for tentado, não diga que você está sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Então, essa compreensão errada de Deus faz com que a gente acabe sofrendo muito. A gente acabe arcando com muitas situações e consequências que poderiam ter sido evitadas. Olha esse texto aqui, o conselho que o próprio Deus dá para Josué. Josué ele está assumindo uma situação difícil. Moisés acaba de morrer. Moisés havia conduzido aquele povo pelo deserto durante 40 anos. Josué conviveu com Moisés, vendo aquele povo sendo rebelde, vendo aquele povo sendo ingrato, vendo aquele povo cuspir no prato que comeu. E a hora que Moisés morre, Josué vê que a responsabilidade está sobre os braços dele agora, caiu no colo dele, na mão dele, e fala: meu Deus, não quero isso para mim não. Eu sei o que Moisés passou com esse povo. E aí Deus fala para Josué: Josué, fique tranquilo. Você não vai precisar fazer nada além da sua capacidade. Você só tem uma responsabilidade, é ser forte e ser corajoso. O resto deixa comigo. Se preocupe em ler a palavra, se preocupe em observar tudo que Moisés deixou escrito para vocês observar, que foi eu que mandei Moisés fazer isso. Se preocupe em praticar e o resto deixa comigo. Eu garanto. Eu garanto. Sabe aquela coisa que o pai fala, né? O filho faz uma burrada lá e aí o pai fala: não, eu vou pagar, eu vou pagar pelo erro que ele fez. E Deus é a mesma coisa falando para Josué: eu garanto. Mas Josué, algo tem que... eu não posso fazer tudo. Você tem que fazer a sua parte. A sua parte é meditar na lei, obedecer à lei, é fazer o povo se sujeitar às ordenanças, porque aí vocês vão ser bem-sucedidos. Vai ter momentos de desânimo, vai ter momentos de luta, vai ter momentos de desespero, vai ter momentos de decepção, vai ter momentos que você vai querer jogar a toalha, vai ter momentos de medo, mas entenda uma coisa: seja forte e seja corajoso, e entenda que eu sempre vou estar com você. E hoje eu queria me ater a isso, queridos, a essa palavra chamada coragem. A gente tem coragem para fazer tanta coisa errada. Essa semana eu vi um vídeo de uma velhinha apertando a campainha de uma casa e sair correndo. Aqui eles mostrou para mim. Uma senhorinha já. Ela apertou a campainha da casa e saiu correndo, coisa que nós como moleque fazíamos muito. Mas precisa ter coragem para fazer isso, né? Vai que a pessoa sai, vai que a pessoa pega. Coragem. Eu tinha muita coragem de arrumar briga na escola, mas porque eu sabia que meu irmão ia estar na saída e era mais forte. O duro era quando meu irmão pirava da aula. Aí eu tinha que sair correndo, né? Mas a gente precisa ter coragem, porque a palavra coragem, ela podemos caracterizar, o sinônimo de coragem é fé. Eu só tenho, espiritualmente falando aqui, eu só tenho coragem quando eu tenho fé. Se eu não tiver fé, eu também não tenho coragem. Porque tem horas que eu tenho que enfrentar algumas coisas que não é fácil. Vou dar alguns exemplos. Eu preciso de coragem todos os dias. Sabe para quê? Para levantar da cama. 5:50, o alarme do celular toca. Esses dias aí que fez aquele friozinho tão gostoso para ficar na cama. Então você precisa de muita coragem para você pegar, levantar e trabalhar. Encarar a labuta do dia a dia. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa de coragem para repreender um filho. Porque às vezes o filho vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, e a gente vai deixando, e a gente vai se acovardando, e não fala a verdade, e não chama atenção, e não coloca ali, explica a real. Porque os filhos, na maioria das vezes, eles acham que o pai já nasceu grande. Então eles falam assim: o meu pai já é pai desde que nasceu. Eles esquecem que o pai também foi criança, também foi adolescente, também foi jovem, ficou adulto, ficou bobo, casou, né? Ele esquece que o pai e a mãe passou pelo mesmo processo. Então nós não pulamos de etapa. Nós também fizemos muita burrada, quebramos a cara muitas das vezes com decisões erradas. E aí o que a gente tenta? O
que os nossos filhos não sofram o que nós sofremos. E a gente vai na maior boa intenção, fala, filho, cuidado, eu cuido da minha vida, eu sei. Então tem hora que a gente precisa de muita coragem para olhar para o filho e falar, eu estou falando isso para você, porque eu também já errei, eu quebrei a cara. Porque às vezes o pai, ele quer dar uma imagem para o filho, que ele nunca errou, que ele nunca falhou. Mentira! Mentira! Errou e falhou e fez muita burrada na vida. E tem hora que tem que assumir. O Augusto Cury, ele fala muito disso. Fala para os seus filhos dos seus traumas, dos seus medos, dos seus erros, para ele entender que você é normal, que você é um ser humano normal. Você erra também. Eu estava ali com o filhinho da Dani, do Juninho, né? E aí a Dani perguntou, falou que ele falou, né? O pastor erra também. E aí eu falei, e muito. E muito. Somos farinha do mesmo saco. Todos nós erramos. Todos nós temos falha, todos nós temos defeito. E nós precisamos de coragem para assumir quando erramos. Para bater no peito e falar, eu errei, a culpa é minha. Não ficar nessa geração Nutella hoje, nessa hipocrisia de estar sempre terceirizando. Se o lar está uma porcaria, é por causa da televisão. Se o casamento está uma porcaria, é por causa da esposa, é por causa do marido. Se as finanças estão uma porcaria, é por causa que eu ganho pouco. Não, é assumir, as coisas estão ruins porque eu estou administrando errado. A responsabilidade da minha casa é minha. Eu preciso de coragem para levantar todos os dias e falar, aqui diabo não entra, aqui adultério não entra, aqui mentira não entra, aqui contenda não entra, aqui programas porcaria não entra. A gente precisa de coragem. Mas a gente vai se omitindo, a gente vai tendo medo, a gente vai se acovardando diante das situações que vão surgindo. A esposa está sentindo algo diferente por um rapaz no trabalho, ou o marido está sentindo algo diferente por uma colega de trabalho, e tem que ter coragem para chegar na esposa, na mulher, está acontecendo isso e isso comigo, me ajude em oração, vigie comigo, como Jesus falou, para mim não cair em tentação. Quantos têm essa coragem de assumir isso? Então a coragem, querido, é algo fundamental na vida daqueles que se dizem cristãos. Olha o que Deus falou para Josué, você precisa de coragem, você precisa de coragem para enfrentar as coisas de frente. A gente precisa de coragem porque o medo toda hora nos rodeia. Então a gente precisa de coragem para enfrentar as dificuldades, as labutas do dia a dia. Coragem para reconhecer que falhamos e que erramos também. E quando a gente começa a entender isso, e a gente sabe que a coragem é sinônimo de fé, e eu só tenho coragem porque Deus me dá a retaguarda, porque o que ele diz aqui? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Então é Deus que está garantindo, se você tiver coragem, eu vou estar com você. Se você enfrentar as coisas que estão querendo jogar pela sua goela, se você for forte e corajoso, eu vou estar do seu lado. O que Deus pede de nós é isso, querido, para nós sermos fortes e corajosos, que Ele vai estar conosco. Ser forte e corajoso, que eu vou estar com você. Deus está nos convidando para isso. E quando eu tenho coragem, quando eu tenho fé, eu descanso até quando as coisas estão erradas. Vamos imaginar que você fez algo e deu tudo errado. E aí vem o medo, e agora perdi dinheiro, não sei como que eu vou fazer. Não, eu tenho fé. Eu tenho fé, eu creio que Deus vai restaurar, eu creio que Deus vai suprir, eu creio que Deus vai dar um escape, ponto final. Não importa as coisas que deu errado agora, se você tem coragem, se você tem fé, você sabe que até aquela situação ruim, até aquilo que não deu certo, de certa forma, foi uma permissão de Deus. Mesmo quando dá errado, é um livramento. Pô, estava fazendo um negócio, estava tudo certo, de repente foi tudo por água abaixo. A gente não sabe como que aquilo ia terminar. Então foi um livramento. Imagine você, tudo certo para entrar no emprego. Você ganha 5 e agora você arrumou um para ganhar 10. E você está animado, está anestesiado, que está tudo dando certo. E de repente, na última hora, vem aquele balde de água fria. Foi outro selecionado, foi outro promovido. E você vai continuar ganhando aquele salário que você estava ganhando. E não vai ter aquela promoção ou ter aquele novo emprego. Você fica chateado, você fica desanimado. Mas querido, você não sabe o que ia acontecer lá na frente.
De repente você ia ganhar mais, você ia ser bem sucedido, mas ali você poderia se envolver, acabar com seu casamento, acabar com a sua família. E como o Fausto Rocha fala, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E o seu lar ia a pique, você estragar a sua vida, estragar o seu casamento, estragar a sua família, tudo por quê? Porque você arrumou um emprego para ganhar um pouquinho mais. Então quando eu estou em Deus, eu aceito até as adversidades, eu aceito as coisas que estão erradas. Porque hoje, o que as pessoas que estão frequentando uma igreja, elas estão sendo ensinadas? Que na vida delas tudo tem que dar certo na ótica delas. Não. Se eu estou em Deus, não importa o que aconteça na minha vida. Ainda que na minha ótica seja certo, ou seja errado, seja bom, ou seja ruim para mim na minha ótica, se eu estou em Cristo, eu sei que aquilo para mim foi bom. Ainda que eu quebrei a cara, ainda que eu fali, ainda que foi difícil, eu sei que para mim foi bom, porque eu acredito no Evangelho, eu acredito na palavra, e a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não fico com medo, eu não fico angustiado, eu não fico desanimado, eu não fico jogando a toalha toda hora. Porque hoje nós vemos um número enorme de pessoas se decepcionando, se frustrando com Deus. Eu não vou mais na igreja. Eu não quero mais ser crente. Por causa disso, por causa daquilo. Não entendeu nada do Evangelho. Não entendeu nada do que Cristo fez. Querido, nós precisamos ter coragem para assumir a nossa responsabilidade. Todos nós não somos mais crianças, como Paulo diz lá em Coríntios, capítulo 13. Ele fala, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. E tem hora que a gente tem que parar de terceirizar a responsabilidade e assumir a nossa responsabilidade. Se você é casado, e aqui eu jogo 50% para cada um agora, né? É o direitos iguais. Antigamente eu jogava a responsabilidade nos homens, mas agora as mulheres querem direitos iguais. Então agora a responsabilidade é igual. 50-50. A responsabilidade do seu casamento dar certo, de você ser feliz, é sua. Não adianta ficar só terceirizando, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu... Não, eu tenho obrigação de fazer o meu casamento. Eu sei as fórmulas, eu sei as estratégias, eu sei o que a Bíblia, medita nesse livro que ele vai te ensinar. Eu sei o que a Bíblia fala para mim ter um casamento bem sucedido, então eu vou seguir o que a Bíblia fala. A responsabilidade de criar os filhos, de educar os filhos é minha, não é da escola e nem da igreja. A escola ensina as crianças a ler e escreverem. A igreja vai dar aquela aulinha para as crianças, né, de Moisés, de Abraão, da Arca de Noé, vai ajudar as pessoas a entender as historinhas da Bíblia, mas as crianças elas vão aprender mesmo com os pais. O que vai fazer toda a diferença na vida dos filhos é o convívio que eles têm dentro de casa com os pais. Então ele não vê um pai responsável, ele não vê um pai compromissado, ele não vê um pai que lê a Bíblia, ele não vê um pai que ora, ele não vê um pai que trata bem a esposa, ele não vê um pai honesto. Como você acha que vai desenvolver essa criança? A filha não vê uma mãe gentil, não vê uma mãe generosa, não vê uma mãe que cuida do lar, que cuida da casa, que honra o marido, que honra os filhos, vê uma mãe megera, que só reclama, que só murmura, que só critica, que só fala mal, que só fala palavrão, e a casa parece um inferno. Como que essa criança vai crescer? A responsabilidade das nossas finanças, querido, é nossa. Ninguém tem problema financeiro, ninguém tem problema conjugal. Eu já falei, eu aprendi isso com o pastor. A gente não sabe administrar. Então o casamento vai mal porque nós não aprendemos a lidar com o casamento. As finanças vão mal porque a gente não aprendeu a lidar com o dinheiro. E a gente não busca o conhecimento. E o conhecimento hoje está aí. Então a gente vai terceirizando responsabilidades que são nossas. A gente vai ficando doente e a gente vai falando, estou ruim, estou mal, não tenho ânimo para mais nada. Mas a gente se alimenta mal, a gente não pratica exercício, a gente só quer comer coisas prazerosas. Você prefere um chocolate ou um chuchu? Você já comeu chuchu? Chuchu tem gosto do quê? De nada. Se não é o limãozinho ali para dar um gosto no chuchu, comer chuchu. Agora, pior que comer chuchu, querido, é casar com chuchu. Aí é difícil. Casar com uma mulher que não tem gosto de nada, casar com um marido que não tem gosto de nada. É difícil. Então, tem hora que a gente tem que assumir essas responsabilidades, que a gente está vivendo e falando assim, deixa a vida me levar. Vida leva eu,
Vamos seguindo, o rio está descendo, vamos sentar na correnteza aí, vamos deixar o rio nos levar. Não, eu e você, nadamos contra a correnteza. Não é porque o casamento da maioria das pessoas está se acabando que o meu vai acabar. Não é porque os filhos dos meus amigos estão perdidos, os meus vão se perder. Não é porque as pessoas estão se endividando, vivendo uma vida desgraçada, sem paz, sem alegria, que a minha vida vai ser assim também. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho a luz do Evangelho. Eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso. Eu tenho que praticar o que eu aprendi aqui. Eu tenho que tomar minha posição de soldado. Eu tenho que tomar minha posição de discípulo. Eu tenho que defender a minha casa. Eu tenho que defender o meu lar. Eu tenho que defender a minha família. Eu tenho que defender os meus princípios. Mas muitas das vezes nos falta coragem. A gente não quer conflito, a gente não quer entristecer, querido. Já ensinei aqui milhares de vezes, não dá para agradar todo mundo. Temos que ser forte e corajoso, temos que blindar nossa casa, porque nunca nossos lares foram tão bombardeados como nos dias atuais. Nunca os dardos inflamados do inimigo tiveram tanta influência como tem nos dias de hoje. É promiscuidade de todos os lados, é trocar o certo o errado pelo certo. Hoje é errado. Você querer as coisas boas, você ser uma pessoa boa, você praticar a paz, a justiça, o amor, parece que é o contrário. Quanto mais avarento você for, quanto mais egoísta você for, quanto mais ingrato você for, parece que para o mundo aí é melhor. No entanto, você vê as pessoas, eles querem ser parecido com quem? Você pega um maluco lá que lança um rap doido lá, que só fala coisa que não tem nada a ver, e aí você vê milhares de pessoas curtindo e todo mundo achando que aquilo ali é legal, que aquilo ali é bom, uma coisa totalmente sem anexo. Mas é porque está na moda. Então a gente vai seguir nesse fluxo. E aí a nossa família, a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos vão sendo influenciados por essas coisas negativas. Querido, eu e você temos obrigação de fazer da nossa casa um pedacinho do céu. Porque aonde Jesus chega, o mal vai embora. Aonde a luz chega, as trevas vão embora. Um lar cheio de Cristo é um lar cheio de amor, cheio de perdão, cheio de paz, cheio de refrigério, cheio de domínio próprio, cheio do Espírito Santo. Mas infelizmente, o que acontece hoje? A maioria das pessoas não tem prazer nenhum de ficar em casa. Eles ficam deprimidos de ficar em casa. Não gostam mais de ficar dentro de casa. Não é a casa que é ruim, é a convivência. É as pessoas que estão ao nosso redor. E nós temos que ter sabedoria e discernimento para mudar essa situação, porque eu e você, nós temos uma responsabilidade. Quando Deus fala para Josué, olha, esforça-te, tem bom ânimo, ser forte e corajoso, é a nossa responsabilidade. Não é a gente entregar tudo de mão beijada. Hoje nós não estamos querendo ter compromisso com o Evangelho, nós não estamos querendo praticar o que a Bíblia diz. Jesus falou lá em João 13:35, e todos saberão que sois meus discípulos, quando? Quando vocês tiver carro novo, casa nova, forem bem-sucedidos. Não, Jesus falou, e todos saberão que vocês são meus discípulos, e vocês amarem uns aos outros. Quando as pessoas olham para nós como igreja, o que elas veem? Nós somos um povo que se ama, nós somos um povo que ajuda a necessidade um do outro, nós suprimos a necessidade dos domésticos da fé, como a Bíblia nos diz. Como eu falei semana passada, nós queremos ser discípulos de Jesus ou queremos ser consumidores do Evangelho? Eu vou na igreja que me agrada. O que é uma igreja que me agrada? Uma igreja que toque a música que eu gosto, que tenha o som do jeito que eu gosto, que tenha a salinha das crianças do jeito que eu quero para os meus filhos, que tenha um bom estacionamento, que tenha isso e aquilo. Ele vai consumindo, ele é um consumidor. Ele não quer vir à igreja para servir a Jesus, ele não quer vir à igreja para aprender a perdoar, a amar, a pagar o mal com o bem, a ter domínio próprio, a não ser egoísta, a não ser invejoso, a não adulterar, a não matar, a não mentir. Não, ele quer vir na igreja para a estrutura. Ele quer uma estrutura boa para satisfazer o desejo dele. Querido, para isso nós temos shopping. Quer se sentir bem? Vai para o shopping. Shopping é gostoso, o ar-condicionado na temperatura certa, os banheiros legais, o estacionamento, segurança. Shopping você tem aquela sensação gostosa. Agora aqui na igreja a gente vem para confrontar nós mesmos.
Porque o lobinho aqui que é egoísta, que é avarento, que é vaidoso, que é orgulhoso, que é soberbo, que não perdoa, que é interesseiro, está sempre querendo sobressair ao meu espírito. E eu venho aqui e falo, quieto, aquieta a carne, cala-te carne, porque aqui quem manda é o espírito. Porque ser bem-sucedido, querido, não é ter o melhor carro, a melhor casa. Sempre ser bem-sucedido é conseguir perdoar. Nunca foi tão importante você ter essa graça do Espírito Santo na sua vida. Porque sem Jesus ninguém perdoa. Não dá para perdoar uma pessoa que te prejudica sem Jesus. Você não consegue, você tem ódio da pessoa. Você quer matar a pessoa, você quer torcer o pescoço da pessoa. É só com Jesus que você vai conseguir perdoar quem te fez mal. É só com Jesus que você vai conseguir dar de comer, de beber e de vestir para o seu inimigo. É só cheio de Jesus que você vai conseguir não odiar as pessoas. Caso contrário, você vai cada dia mais tendo mais ódio, mais raiva, mais rancor. Olhe para a humanidade como está. E é triste porque a gente vê até pastores hoje em cima do púlpito pregando isso. Por causa dessa polarização de direita e esquerda, do governo que eu gosto, do governo que eu não gosto, e a gente está vendo o outro como um inimigo. E ainda que seja nosso inimigo, Jesus nunca falou, pegue uma espada e mate seu inimigo. Ele falou o quê? Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Então nós temos que viver o evangelho, querido. As pessoas não estão querendo se adaptar ao evangelho. A gente quer ser conhecido por quê? Porque é o povo da igreja grande, o povo que prospera, o povo que tem boa casa, bom carro. Não, a gente tem que ser conhecido pelo amor. Porque a gente se ama um ao outro, porque a gente perdoa um ao outro. Porque os nossos vizinhos, a gente ouve palavrões, a gente vê briga, a gente vê discórdia. Os nossos vizinhos, eles se separam. Os nossos amigos, eles se separam. Mas nós não. Nós continuamos fiel à nossa esposa, fiel ao nosso marido. Os filhos dos nossos vizinhos são rebeldes, são ingratos, são profanos, são viciados em drogas. Os nossos não, eles são obedientes, eles são tementes a Deus. Por quê? Porque se nós obedecermos, nós vamos ser bem-sucedidos. Ser bem-sucedido é isso. Qual é o nível de ser bem-sucedido que você imagina? Você acha que é só ter dinheiro? Querido, quantos pais que não dariam tudo que tem? Tudo que tem. Eu tenho um amigo, né? Na verdade ele é amigo de um amigo, e eu conheci ele. E ele é extremamente bem-sucedido. Mas ele tem uma filha de 18 anos esquizofrênica. Que ele tem que dar comida para ela, ele tem que dar banho nela, ele tem que fazer tudo. E se ele não der o remédio que ela está acostumada a tomar, se ela tem um pouquinho de racionalidade de consciência dela, ela vai quebrando, vai destruindo tudo, vai se mutilando. E tem vezes que tem umas crises que nem o remédio resolve, ele tem que pegar daquilo e vai lá para São Paulo, que só lá toma uma injeção especial e ela vai se batendo daqui até lá. Agora eu pergunto para você, senta do lado dele, fala se ele não trocaria tudo que ele tem para ver a filha dele normal. E às vezes você tem um filho, uma filha normal, em sua consciência, dentro da sua casa, que te honra, mas você é ingrato, você não consegue reconhecer isso. Pegue uma pessoa que está com câncer, estado terminal num hospital, veja se ela não abriria a mão de tudo. Se ela não preferia ser boia fria, trabalhar cortando cana, do que ficar dentro de um hospital internada, vendo a sua saúde. Quantos aí que morreram sem ar, sem respirar? Como nós podemos ser tão ingratos assim? O que a gente acha que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido, querido, é amar a esposa. Ser bem-sucedido é ser assediado na rua, mas ter a hombridade de falar, sou casado, estou fora. Tem caráter, tenho casa, tenho família, eu sou responsável. Precisa ser muito corajoso hoje para rejeitar uma cantada. E eu posso falar isso, Angelina Jolie, Demi Moore, olha o que eu passei, Flávio. E eu falei, não, já tenho a dona da pensão lá em casa, já tenho a rainha, já tenho a minha princesa, não quero me iludir. Eu não sou besta. E eu não sou besta porque, eu não sou besta de achar que eu não posso cair. Então o que eu faço? Eu já corto o mal pela raiz. Eu não alimento nada. Porque tem muita gente, e aqui vai, viu, pastor Daniel? Tem muita gente que acha que é bonitão. Bicho é feio, mas é feio. E aí vê uma moçona, uma mulherona dando bola para ele, ele acha que ele é aquilo.
Mas é laço, querido, é o Satanás que cegou a visão da moça e ela acha que isso é bonito. Aí depois que destruir a sua vida, o seu casamento, tudo, aí o Satanás vai abrir o olho da moça. E o que ela vai falar para você? Tchau, não sei que loucura que eu fiz, estou indo embora. E aí você vai ficar só com as desgraças. É tanta ignorância, né? É tanta falta de Deus que as pessoas perderam esse discernimento. Está lá numa dificuldade financeira, tudo, e alguém vem e faz uma proposta boa. Né? Eu já falei que tem um trampo legal aqui embaixo na Nicanor Rodrigues. Você ganha 500 por dia, 2 horas de serviço. É andar numa bicicleta falando maconha, maconha, maconha. Só que vai chegar uma hora que a maconha vai te levar para conhecer o Flavião. O Fernandão, o Davizão, lá na detenção. Para com isso, é tudo ilusão. Seja honesto. Ganhe pouco, mas ganhe com honestidade. Porque aí sim você vai ser bem sucedido. É melhor o pouco com justiça do que a abundância com a injustiça, querido. É maldito aquele que adquire bens mal de forma injusta. Mas as pessoas hoje, a ganância é tanta por dinheiro, que eles abrem mão de princípio, abrem mão da verdade, mentem, enganam, e aí conseguem o dinheiro, só que ficam extremamente mal sucedidos. Tem o dinheiro, mas o casamento está mal sucedido. Por quê? Porque abriu a porta para o diabo entrar. O diabo age aonde? Na legalidade. E aí é desgraça em cima de desgraça, problema em cima de problema. E aquele dinheiro que ele ganhou, vai para o ralo. Vai para o ralo. Depois é para pagar advogado. Tudo que ele ganha é para pagar advogado. E fica pior do que quando não tinha. Como a Bíblia diz, o estágio desse homem é pior do que antes. É como aqueles que ganham na loteria. Ele era pobre antes de ganhar na loteria. Depois que ele ganhou na loteria, usou dinheiro, perdeu, acabou com tudo. Agora ficou miserável. Virou mendigo. Então não adianta, se Deus não estiver conosco, se Deus não edificar a casa, se Deus não guardar a cidade. Lá em João 14, Jesus fala assim: sem mim nada vocês podem fazer. A gente tem que ter coragem para assumir que nós somos diferentes da maioria. A maioria está separando, eu vou separar também. A maioria está fazendo coisa errada, eu vou fazer também. A maioria aderiu à nova era, aos novos hábitos, aos novos costumes, eu vou aderir também, senão eu vou ficar fora. Não, nós somos o povo da contracultura. Nós já seguimos um líder, nós já seguimos um Deus, nós já seguimos um diferencial de vida, um padrão de vida, um modelo de vida baseado em Jesus Cristo de Nazaré. Se as pessoas vão nos criticar, vão falar que a gente é bobo, que a gente é quadrado, que a gente é ignorante, que se dane. Eu quero agradar a Jesus. Eu sei o que me dá, o que vai fazer eu ser bem sucedido. Eu sei o que vai realmente me dar vida e vida com abundância. É os princípios do Evangelho. É o que a Bíblia me ensina. É pagando o mal com o bem, não o mal com o mal. É perdoando, é sendo fiel à esposa, é sendo fiel ao marido, é sendo exemplo para os filhos, que eu vou ser bem sucedido lá na frente. Nós não somos da maioria que paga o mal com o mal, nós somos daquela minoria que paga o mal com o bem, que foi o que Jesus ensinou. Se a gente está agindo como todo mundo age, e daí? Se o camarada me prejudicou, eu vou lá e parto para cima também, eu estou agindo como qualquer um age, só que eu sou diferente. Eu preguei semana passada o quê? Retrasado. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito de Cristo. A gente vê o que os outros não vê, a gente sente o que os outros não sentem. Nós temos que assumir essa responsabilidade. Nós não podemos nos comportar como a maioria se comporta. A maioria aí só reclama, só critica, paga o mal com o mal. Nós não, nós pagamos o mal com o bem. A gente ajuda o inimigo, a gente não faz mal por mal, e a gente não é daquele povo que só critica, que só reclama, que só murmura. A gente é daquele povo que erra. A gente não é perfeito, a gente erra também, mas a gente não se esconde, a gente não é hipócrita, a gente não fica tampando só com a peneira, a gente bate no peito e fala: eu errei, me perdoa. A gente assume os erros. A gente não fica querendo mostrar que somos superiores, que somos melhor do que ninguém, não. Nós temos a consciência que somos farinha do mesmo saco, que somos falhos. E um pouquinho que Deus deixa a gente sozinho, que Ele fala: você está querendo fazer do seu jeito, então faz. E aí a gente quebra a cara e fala: Jesus, volta aí, vai, faz. Eu achei que do meu jeito, mas agora eu descobri. Precisa quebrar a cara para aprender. Então nós temos que entender que nós somos diferentes.
A gente tem que parar de se esconder atrás de desculpas e mais desculpas. A gente tem que assumir, como eu falei, que a gente já não é mais criança. Não dá para falar que ninguém sabe dessa palavra, que tudo que o homem semear, ele vai colher, que está lá em Gálatas 6:7. Não erreis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também. Tá, e agora eu vou fazer uma pergunta para você, para nós encerrarmos. Você tem medo do seu futuro? Você tem medo do que te aguarda lá na frente? Hoje eu vejo um desespero total de até pastores mesmo. Não, porque se mudar o governo vai entrar e aí vai mudar, vai acabar com a família, vai acabar com isso, vai acabar com... Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Olhe todos vocês aqui para mim. Eu sei o que eu tenho semeado. Eu não tenho medo do meu futuro. Eu não tenho medo da crise. Eu não tenho medo que lá na frente os meus filhos vão se desviar, os meus filhos... Não, eu não tenho medo disso, porque eu sei o que eu tenho semeado. Eu sei o quanto que eu tenho que ser corajoso. Eu sei o preço que eu estou pagando para manter a minha família nos pés de Jesus. E eu sei a consequência disso. Eu sei o que lá na frente vai acontecer. Assim como os meus pais fizeram. Pagaram um preço, foram corajosos. A maioria dos meus amigos que conviveu comigo foram presos, morreram pelas drogas, pelo crime, trocando tiro com a polícia. E eu sei quanto que meu pai e minha mãe teve que ser corajoso para fazer 5 filhos. Está na igreja, está servindo a Deus, está temendo a Deus. Meu pai no banheiro tomando banho, ele não cantava o Menino da Porteira. Ele cantava no alto da colina. A gente aprendia hinos ouvindo meu pai cantar no banheiro. Meu pai, ele lia a Bíblia. Meu pai, no domingo, ele não ficava em casa, ele ia para a igreja. Olha aí, quantos pais hoje, que estão dentro de casa, junto com os filhos, falando o que para os filhos? Ir na igreja não é importante, servir a Deus não é importante. E se tivesse, pelo menos vendo a live, né? Mas está lá assistindo Fantástico, assistindo qualquer outra coisa, mostrando o que para os filhos? Que mensagem eles estão dando para os filhos? Aí depois, lá na frente, vem as consequências. Aí fala, né? Ai, Deus não me ama, Deus não me ajuda, Deus não se compadece de mim. Ô vontade. Está vendo como a carne já vai dominando? Está vendo como a carne vai... Querido, mas eu vou falar a verdade para vocês. Como pastor, vocês não fazem ideia de quanta vontade que eu tenho de torcer pescoço de crente. Porque é muito... Não estou generalizando, mas é muito abestado. Conhece o evangelho, sabe, aprendeu, mas não toma atitude, não tem posição. Ah, o filho não quer vir, a esposa não quer vir, ninguém quer vir, eu vou, a responsabilidade é minha. Agora se deixa influenciar. Ah, mas eu estou cansado. E daí? Você não trabalhou, você nunca trabalhou cansado? Você nunca foi para a escola cansado? A gente acha que para vir na igreja, a gente todo dia vai acordar no domingo assim, ai, não vejo a hora de ir para o culto. Não, vai ter dia que você, ai meu Deus, eu tenho que ir para a igreja, eu não queria ficar em casa. Tem dia que a gente quer ficar naquela caixinha do nada, o Claudio Duarte fala, né? A gente não quer saber de nada, mas não, eu tenho compromisso, eu tenho responsabilidade. Então a pergunta que eu termino nessa noite é fazendo essa para você. Você tem medo do seu futuro? Você tem medo que aguarda? Principalmente a juventude aí. O que você tem semeado? Lá em Eclesiastes 12, fala assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, não tenha nele contentamento. Por quê? Porque na mocidade, na juventude, a gente toma as maiores decisões da nossa vida. Se a gente não escolher a pessoa certa para se relacionar, querido, vira um inferno. E deixa eu falar a verdade para você. Tem maridos que falam exatamente assim. A minha esposa é pior que o Satanás. E vice-versa. E tem esposas que falam a mesma coisa. Se eu tivesse casado com o diabo, eu não era tão infeliz quanto esse traste. Agora, é porque você estava cheio do Espírito Santo quando você escolheu? Ou você estava cheio da carnalidade? Eu não conheci a minha esposa numa boate. Eu não conheci minha esposa no flash dance, né? Para aqueles os mais antigos aí, no bancários. Hein, Riago? É, Riagão.
No Veredas, o Riaga do Veredas ainda, viu, Daniel? Não, eu conheci minha esposa dentro de uma igreja, servindo a Deus, adorando a Deus. E hoje estamos aí, 27 anos de casado. E já falei, só aguento mais 50, depois também eu largo. Quando nós fizer 77 anos de casado, já era. Já vamos estar longe, né? Já vamos estar longe. Querido, pelo amor de Deus, dá para ser mais simples, dá para ser mais claro do que eu estou sendo aqui? Ou a gente está... Eu pus um vídeo no grupo aí dos pastores, que a gente tem um grupo, um rapaz pregando na igreja, e ele está... e só falando coisa que parece o Carlos falando, né? O meu tio que faleceu. E as pessoas glorificando. E eu falei, meu Deus, mas eu estou muito fraco na fé, porque eu não estou entendendo nada. E as pessoas saem falando que o culto foi uma bênção, e não entenderam nada. O apóstolo Paulo fala assim, eu prefiro falar uma palavra e vocês entenderem, do que falar 5.000 em línguas estranhas e vocês não entenderem. Está lá em Coríntios 14, vai ler a Bíblia. Mas a gente gosta da emoção, a gente não gosta da razão. A gente gosta da emocionalidade, a gente não gosta da racionalidade. Mas Jesus, querido, ele sempre foi racional. Ele sempre foi racional. O diabo falou para ele, pula aqui do pináculo do templo. Colocou ele lá no pináculo do templo. Falou, pula daqui porque os seus entraram para ver. Jesus falou, não, eu não sou louco. Não rasgo dinheiro, eu vou pular daqui para quê? Para me esborrachar lá embaixo? Não, mas está escrito que o teu anjo dará ao teu respeito que te guarde. Mas também está escrito que eu não posso tentar a Deus. O diabo foi lá e falou para ele, você está com fome? Faz essas pedras transformar em pão. Não, por quê? Tem a padaria lá em Nazaré. Eu vou lá e compro pão. Para que eu vou transformar uma pedra em pão? Está entendendo, querido? Dependendo das circunstâncias, o milagre era necessário. Porque aí você precisava de algo sobrenatural. Mas na maioria delas, não. Foi lá, ressuscitou a filha de Jairo, depois falou o quê? Olha, agora eu pus uma unção sobre ela, que ela não precisa comer mais. O que Jesus falou? Acabou de ressuscitar a menina, falou, dá comida para ela, essa menina precisa comer. Talvez café, porque ela passou todos esses dias aí, ela não se alimentou, e ela, fisicamente, ela está fraca, dá comida para a menina. Olha como que Jesus era. E a gente fica aí imaginando um Jesus o quê? Um Deus cuspindo fogo, um Deus bravo, um Deus... Para, querido, Deus nos ama. Não sei se o Lucas conseguiu colocar um vidinho ali, é rapidinho, 2 minutos, já estou encerrando. É um trecho do filme que eu gosto muito, nós já passamos aqui para o grupo de homens da igreja, é Corajosos. Se você não assistiu esse filme ainda, assista, ele é fantástico. Coloca ele. Pezão, apaga essa luz aqui para ficar isso. É assim, querido, agora você vai imaginando o filme, né? É branco. Agora é azul. Posso dizer que, como oficial da lei, eu vi em primeira mão a dor profunda e a devastação que a falta do pai traz para a vida de uma criança. Nossas prisões estão cheias de homens e mulheres que viveram inconsequentemente após terem sido abandonados pelos pais, feridos pelos homens que mais deveriam amá-los. Muitas dessas crianças agora seguem este mesmo padrão de responsabilidade que seus pais seguiam. Não dá para ver o vídeo, mas vai ouvir no áudio. Enquanto tantas mães se sacrificam para ajudar seus filhos a sobreviver, elas não devem carregar o peso sozinhas. Agradecemos a Deus por elas. Mas as pesquisas provam que uma criança também precisa desesperadamente de um pai. Não há como negar este fato. Como todos vocês sabem, este ano
Minha família sofreu a perda trágica de nossa filha de 9 anos, Emily. A morte dela me fez perceber que eu não tinha aproveitado o tempo inestimável que eu tive com ela. E que eu não entendia realmente como era crucial meu papel como pai para ela e para nosso filho Dylan. Desde a morte dela, eu pedi para Deus me mostrar, através de sua palavra, como ser o pai que eu tinha que ser. Agora eu acredito que Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram pais em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos? Pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Que responsabilidade, né? Eu creio, querido, que tem que ser muito mais corajoso para não assumir isso do que assumir isso. Porque corajoso para mim não é quem depende de Deus, é quem acha que dá para viver sem Ele. Corajoso para mim não é o pai ou a mãe que vem à igreja, mas é aquele que está criando os filhos à reveria, sem mostrar esse caminho. Esse é muito corajoso, essa é muito corajosa. Que Deus tenha misericórdia. Vamos colocar em pé? Se você não assistiu esse filme ainda, convido você a assistir. Esse filme tem o título Corajosos. Fantástico esse filme. Né? Nós, creio que há uns 10 anos atrás, né, João? Nós passamos ele aqui na igreja. E que nós venhamos ser esse homem, essas mulheres de coragem. Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos, nos responsabilizar. Porque a vida não consiste só em comer, beber e dormir.
A vida vai muito mais além do que isso. Eu e você somos seres eternos. Nós estamos aqui de passagem. Eu vi uma frase ontem, né? O camarada no cemitério, bem no portão de entrada do cemitério, uma frase escrita assim: nós que aqui estamos, a vós aguardamos. Como se diz, é o fim de todo mundo. E aí o que vai adiantar? Tanta coisa, tanta coisa. Você sabe que a maior dor de um ser humano, querido, não é a do parto, não é da pedra no rim, não é do câncer, não é da perca de um familiar. A maior dor de um ser humano é a consciência pesada. É ele saber que ele podia ter feito algo e não fez. É o arrependimento. E não adianta depois lá na frente a gente chorar por causa do filho, chorar por causa do marido, chorar por causa da esposa, que na hora de se pôr de batalha, de lutar, a gente não lutou. A dor do arrependimento é a pior dor. Que na verdade não seria nem tanto arrependimento, né? Porque quando se arrepende ainda dá para mudar, mas é o remorso. Porque não dá mais tempo. No arrependimento você ainda tem o tempo, mas no remorso não. Já foi. A hora que você vai chorar no caixão de uma pessoa que você não conversa, de um pai que você não conversa há anos, não adianta se arrepender, porque agora é só o remorso de não ter se arrependido, não ter conversado antes. Então o remorso é uma das piores dores que existe. E às vezes nós estamos lá criando, e a gente vai pôr a mão na consciência: e se eu tivesse lá atrás feito certo, tivesse sido mais assíduo na igreja, tivesse me envolvido mais, será que meus filhos, será que meu casamento teria sido acabado? Será que se eu tivesse obedecido o princípio do evangelho, será que eu teria me afundado tanto na vida financeira como eu me afundei? É esse remorso que é terrível. Para que a gente vai pagar para ver? Eu não quero pagar para ver, eu quero é continuar dependendo de Deus. Temos aqui pedidos de oração, nós vamos orar pelo Carlos e família, pelo João Miguel, pela Cleonice, pela Jéssica, pelo Feliciano, pela Ione, pela Divina, que está fazendo aniversário hoje, pelo Grayson, pela Virgília Gomes, que está com câncer, pela Rosane e família, Ketin e família, Natália, Nicole, Suecari, Sullivan, Jefferson, Eliessa, João Pedro, Juan, Rafaela, Elias e Jefferson. Oração também para as pessoas que estão hospitalizadas, oração para as famílias, oração para os que estão aflitos. Orar pela Carla, Patrícia e família, pela Bianca, pela Adriana Momesso, minha cunhada, pela Zefa e Manuela, pela Miriam Leão, pela Zilda e família, Marcelina e família. Que Deus abençoe a Marcelina, minha colega de trabalho lá na prefeitura, quando eu trabalhava lá, pela Marilda e família, pela Elina e família. Ah, querido, como nós somos dependentes de Deus, como nós somos carentes. Mas vamos ser fortes, vamos ser corajosos e vamos superar todas as adversidades, porque com Deus, querido, nós somos mais do que vencedores. Porque se Deus é por nós, é isso que a gente precisa, é só ter essa consciência que Deus está comigo. Se Deus estiver comigo, a gente enfrenta qualquer gigante, qualquer Golias que aparecer no nosso caminho, a gente não precisa ter medo. Davi era pequenininho, Golias o dobro de Davi. Só que Davi em nenhum momento esboçou medo de Golias, porque Davi falou: você vem a mim com espada, com escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia, o Deus estava com ele. E quando você sabe o Deus está com você, querido, você não tem mais medo, você tem coragem, você enfrenta. Porque você sabe que Deus está dando a retaguarda. Deus fala: pode ir que eu estou com você. Aí você vai. Mas se Deus falar: não vai que eu não vou, fica. Sozinho você não garante nada. Mas se Deus estiver com você, fica tranquilo. Vamos orar? Pai, nós somos gratos, meu Deus, porque o Senhor nos ama. E nós não temos dúvida disso. E o seu amor é incondicional. Nós somos gratos, meu Deus, porque apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, o Senhor sempre se compadece de nós. Meu Deus, que nessa noite nós venhamos ter esse mesmo espírito de Josué, que nós venhamos ser fortes, que nós venhamos ser corajosos, porque no mundo atual, meu Deus, nós precisamos de coragem, coragem para enfrentar os desafios,
coragem para enfrentar o preconceito, coragem, meu Deus, para enfrentar tantos levantes que surgem no nosso caminho todos os dias. Mas se o Senhor está conosco, nós não temos o que temer, nós não temos por que nos desesperar, nós não temos o porquê se abalar, porque a tua palavra diz que os que confiam no Senhor, eles são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, e nós confiamos em Ti, Jesus. E é porque nós confiamos em Ti, nós pedimos a Tua bênção sobre todas essas vidas, sobre todas essas pessoas, meu Deus, que de uma forma tão singular estão precisando da Tua intervenção. Pessoas que estão nos acompanhando de suas casas, de seus lares, com suas famílias, estão passando crise, seja ela financeira, conjugal, familiar, de saúde. Meu Deus, o Senhor sabe o que cada uma dessas vidas estão passando. E é no Teu nome que eu peço agora, meu Deus, alcance cada uma delas. Não peço só por essas, meu Deus, mas por todos que estão aqui presentes também. Que o Senhor abençoe cada família aqui representada, cada lar. Que todos nós venhamos ter essa sensação, esse sentimento, que a nossa casa é um pedacinho do céu, porque lá predomina o amor, lá predomina a paz, lá predomina o bom senso, lá predomina a racionalidade, lá predomina o domínio próprio, lá predomina a bondade, a mansidão, a fé, a temperança. Que os nossos lares, meu Deus, haja paz, haja harmonia, haja presença do Teu Espírito Santo. Só assim nós teremos aquela sensação que a nossa casa já é um pedacinho do céu, já é o Teu reino sobre nós. Ah, Senhor, nos dê essa consciência que somos totalmente dependentes do Senhor, que não basta termos boas intenções, não basta queremos fazer o certo, precisamos de ajuda, precisamos de ajuda. Somos dependentes de Ti, Jesus. E assumimos isso. Nos ajude a superarmos as adversidades, as dificuldades que surgem todos os dias, nos dando sabedoria e discernimento para enfrentar todas elas. É no Teu nome que pedimos e em Teu nome que agradecemos. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja derramada sobre todos nós, nos conduz de volta aos nossos lares e permaneça em nosso meio, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Ótima semana a todos. E Deus permitindo, domingo que vem às 19 horas estaremos aqui. Vira para o seu irmão, fala para ele: seja corajoso, seja corajosa.